Legal, estamos de volta com Antenados Pergunta e nosso convidado de hoje é um cara muito famoso na internet, Renato Vargens. Eu queria voltar nessa questão que eu acho às vezes, Renato, que você falar sobre isso. Se você não se sente instrumento, não de relevância para a igreja, mas de amenidade, quando os teus textos, aquilo que você escreve, está situado em locais que quando a gente vê ao redor, só vê fuxico, só vê fofoca, só vê coisa para denegrir a imagem. Eu vi, por exemplo, um texto teu num local falando sobre a galera do Voz da Verdade. É provável que teologicamente eles tenham equívocos acerca da Trindade, mas o trabalho relevante que eles fazem, você talvez não tenha noção da profundidade. E eu não sou o melhor para defender o Voz da Verdade, não sou. Não sou daquela linha de São Paulo, quem me conhece sabe. Mas eu acho que você, às vezes, é instrumento disso. Cara, olha só, voltando aqui, sem trocar do Voz da Verdade, posso até falar depois, mas assim, eu não tenho controle sobre o que fazem dos meus textos. A internet é um campo livre. Então o cara pega, às vezes, uma frase ou pega um texto e ele aplica do jeito que ele quer. Aconteceu isso, por exemplo, quando eu condenei a prática que alguns chamam de gira santa, né? Daquele reteté aí. Helicóptero. Né? Que eu comentei, eu falei que não era uma prática, né? Aí um desses portais desse tipo que você falou, pegou o texto, Pastor Renato, e aí, assim, eu tive que entrar em contato com os caras e falar o seguinte: vocês não publiquem nada no meu nome sem a minha autorização. Mas o problema é que a internet é um mundo, cara. Eu não tenho controle, nenhum de nós tem controle. Então, os caras pegam, às vezes, um texto e eles adequam segundo a sua ótica e a sua percepção. Né? É assim, eu tenho procurado começar a fazer uma coisa a mais, que é a questão dos vídeos. Porque quando você faz vídeos, né, os vídeos eles corrigem esse problema da falta de expressão. Né? Mas, por exemplo, de texto para texto. A pessoa está gravada a imagem. De texto para texto. Você abriu o programa e eu vejo você batendo nessa tecla de que os seus textos ele não têm a cara, não tem o tom, não tem a expressão. Então a pessoa ela enxerga com a ótica que ela estiver passando naquele momento. Então eu vou comparar um texto seu com um texto seu. Pois não. Eu li o seu livro Feridos da Batalha. Sim. Excelente. Um livro de amor. Um livro para pessoas desviadas falarem, não estou sozinha. Peraí, estou transformando a minha família e destruindo ela por causa da igreja, muitas vezes. Quando eu li o seu livro, eu falei, pastoral. É um texto. Não tem cara, não tem tom. Pastoral. Eu, como escritor, eu sei que a gente tem como romantizar, tem como criticar e tem como dar um tom, sim. Como, então, fazer essa diferença tão grande? Vamos lá, boa pergunta. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: eu escrevo para um blog. A linguagem de internet, quando você escreve para um blog, são textos curtos. Dificilmente você vai ver textos meus acima de 4, 5 parágrafos. Porque a proposta é você suscitar discussão em cima daquilo dali. Quando você escreve um livro, você tem a capacidade de, no capítulo, você desenvolver a ideia. Então, isso já proporciona uma diferença significativa. Agora, vocês estão atentos aos textos de apologética. Se vocês entrarem no meu blog, vocês vão ver ao lado esquerdo dele os temas que eu trato. Então, tem um tema lá, apologética. Mas se você for ver o tema devocional, existem centenas de textos devocionais. Se vocês forem ver o tema Ministério Pastoral, vocês vão ver centenas de textos de Ministério Pastoral. Se vocês forem ver textos sobre família, e eu tenho muitos livros sobre família, vocês vão ver inúmeros textos. Qual é o problema? O problema é que a gente se atenta a algumas coisas que são polêmicas. Até mesmo vocês, que foram ao blog e que leram os textos que são polêmicos. Principalmente porque estão entre os mais lidos. Sim, você vai encontrar. Se você for ver os textos que estão mais lidos, você vai encontrar alguns que são mais polêmicos. Por exemplo, você diz que escreve... Por exemplo, eu falo um livro extremamente pastoral que é um dos mais lidos, que eu falo o seguinte, sobre o debate entre calvinistas e arminianos, e eu falo do desrespeito. É um texto pastoral, é um dos mais lidos.
Mas ninguém traz isso à tona, né? Eu falo sobre relacionamentos familiares, né? Sobre relacionamentos entre jovens, textos sobre namoro. Por exemplo, um texto que eu falo sobre sexualidade, né? É o segundo texto mais lido do blog. Ninguém comenta. Por quê? Porque qual é a nossa ótica? A nossa ótica, ela vai em cima daquilo que gera polêmica. E aí a gente peca, e eu vou usar até essa expressão com muito cuidado, por rotular uma pessoa por aquilo que ela escreveu num determinado tempo, sem entender que ela escreve sobre muito mais assuntos e sobre muito mais circunstâncias. Vou ter um ponto também, o senhor mencionou um pouco sobre o uso de vídeos agora, e eu Sim. entrei, até antes dessa entrevista, tem o seu último post de um vídeo com 3 cantores, onde você até fala, não vou tirar nenhuma conclusão, vejam, agora eu vou entrar numa área de expertise que é a televisão. A edição, ela faz a caveira de uma pessoa e ela fala que outra pessoa é um santo. Uhum. Eu não sei se foi o senhor que editou aquilo. Não, é um vídeo do UOL. Do UOL. Porque assim, eu que trabalho com televisão, e esse é o dia a dia, para mim foi nítido isso. Talvez não sei para as pessoas que entraram. Foi nítido que, do início para o meio, os 3 cantores que estavam ali, eu não estou protegendo nenhum deles, mas os 3 cantores que estavam ali, nitidamente estavam respondendo perguntas feitas de modo diferente. Uhum. E foi colocado como se ele estivesse respondendo a uma única pergunta, de modo igual. Então, a diferenciação de resposta de um para outro vai ser gigante se a pergunta for feita. Concordo, quando eu tô você está certo. Tudo bem que ele quis colocar para expor... Mas qual foi a minha posição em relação àquilo? Eu falei o seguinte, eu não vou manifestar aquilo que penso, mas eu acho Mas já não é tendencioso. Mas o vídeo já é. Já não é tendencioso uma edição de maneira que, enquanto um está falando que, olha, eu vou para a igreja, eu vou só com meu violão e eu gosto de montar meu som. Pode ser. Porque também tem e alguém publicou, e alguém disse, não sei se foi no blog ou se foi na rede social, o vídeo é tendencioso, está lá publicado. O que eu estou dizendo é o seguinte, como o senhor falou que vai começar a usar vídeos, mas usar vídeos meus. Não, eu sei disso, mas às vezes, como o senhor postou esse, que já vem com uma certa tendência, Sim, tem que se ter muito cuidado. Eu entendo, e eu acho que você está certo. Quando eu vi, eu falei, olha... Mas você não do meio para o final, eu entendi, mas do começo para o meio, eu falei assim, então responder perguntas totalmente diferentes. O vídeo é um vídeo do UOL, assim. Foi publicado isso num portal que é gigantesco, a gente sabe disso. E eu não emiti... Essa ótica, como foi o UOL, gente? Eu não emiti uma opinião em cima disso, né? Agora, eu sou firme em relação às doutrinas. Né? Em relação às doutrinas, eu vou ser firme. Né? Não tem como não ser. Né? Eu vou ser firme. Gostando ou não gostando. Mas a minha ideia, em nenhum momento, é agredir quem quer que seja. Mas não fica um pouco desnecessário? Desnecessário? Postar tratar da doutrina? Não. Postar um vídeo praticamente tendencioso e você falar deixa assim, a sua colocação? Sem deixar a colocação. Tire suas conclusões. Num vídeo que você disse aqui, não, parece que realmente foi tendencioso. Não, ele está falando agora, eu estou concordando com ele. Ele é profissional da área, eu não sou. Exatamente. Mas não fica desnecessário postar isso, já que você tem um acesso tão grande, você acaba fazendo com que pessoas tomem um partidarismo e emitam, muitas vezes, e talvez não aconteça com os outros aquilo que você quer evitar contigo, que é o rótulo. Por exemplo, porque de repente e rotular, porque por exemplo, eu sou chamado de neopentecostal, sou arminiano, tem vários rótulos que me todos temos. Então, mas eu não gosto também dessa rotulação que a gente faz sistematicamente. Por quê? Acaba limitando Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Inverter aqui. Você concorda com a teologia da prosperidade? Não. Você defende a confissão positiva? Você dá ordens a Deus? Então você é pentecostal, você não é neo. Né? Neopentecostal, você poderia considerar o seguinte. Não estou dizendo como eu sou, estou falando como me eu estou dizendo o seguinte, exatamente. Como me rotulam. Exatamente. Assim, o problema é o seguinte, a gente vê hoje é uma maldita teologia da prosperidade mesmo. Né? Se gostam do que eu falo ou não gostam, o problema é maldita teologia mesmo. Né? E o meu compromisso é com as Escrituras. Né? Então, assim, eu vou tratar daquilo que diz as Escrituras, mas você não vai ver eu chegando e falando de que aquele sujeito é um sujeito maldito. Deixa eu voltar um pouquinho e fazer uma pergunta ainda quanto a essa questão do pentecostalismo. Claro. Você até mencionou da questão de rodopiar e como você bateu em cima disso. Eu vi um pouco desse meio. Você citou também a questão de John Edwards, a esposa dele, que, segundo o relato dele levitou. E você falou assim, eu não concordo, mas também você não falou se discorda. Por ser uma pessoa que você respeita e ele tem uma imagem a passar, porque quando a gente respeita, fala, essa pessoa é séria, parece que o que ela fala a gente aceita como verdade.
Né? Então, eu gostaria de ouvir um pouco se você concorda, ou então você discorda que o que ele está falando é mentira. Segundo, eu digo isso porque... Não digaria que é mentira. Eu digo assim, por ser assembleiano, a gente vem de uma raiz e tem um livro chamado Diário do Pioneiro, escrito por Gunnar Wingren. Embora eu também não goste das edições que fizeram, a própria CPAD fez algumas edições que eu acho que suprimiram coisas segundo o que eles acreditam que foi escrito. Mas, por incrível que pareça, nós temos uma cópia, ou já lemos, perto do próprio filho do Gunnar Wingren, por meu pai ser pastor da Assembleia de Deus em Belém do Pará, a primeira, a Igreja Mãe. E um desses capítulos disse que ele estava numa igreja no Brasil, e ao abrir a Bíblia para iniciar um culto, ele falou assim, foi como se eu pegasse um murro, um chute de dentro da Bíblia, e ele voou, segundo relatos até de pessoas, 6 metros para trás, e ficou o que a gente chama de arrebatado, ficou inconsciente, não sei em que estado, durante 8 horas. Isso foi suprimido até pela própria CPAD, porque, poxa, calma aí, a gente também tenta combater isso. Isso vem do fundador da igreja, de um homem que, se hoje a gente fosse falar, esse cara é herege, quem é maluco de falar isso? Então, porque acho que quando você generaliza também, viu uma pessoa rodopiar e foi exagero, eu vou bater na pessoa que fez aquilo, eu vou bater naquela expressão, naquilo que ele fez. Porque às vezes eu vejo pessoas que eu falo assim, esse cara é um cara sério e libado, e ele já rodopiou, teve a mesma coisa. Sim. Sim, eu acho que algumas coisas a gente precisa olhar. Nós precisamos usar alguns parâmetros para que a gente possa averiguar se aquilo, de fato, é uma experiência genuína ou não. A primeira delas é a própria questão das Escrituras. As Escrituras nos referendam. Eu entendo que existem experiências que podem ser únicas. Todavia, eu não entendo experiências que, por terem acontecido com um, vão acontecer com várias pessoas de forma diferenciada, né? Ou de forma repetitiva. Entendo que as experiências elas têm um propósito, aliás, 2 propósitos. Primeiro, edificação do corpo de Cristo e segundo, a glória de Deus. Se a experiência ela não está de acordo com as Escrituras, ela não produz edificação no corpo de Cristo e ela não visa a glória de Deus, Deus não é glorificado no final das contas, a gente precisa rever esses conceitos. Né? Então, Mas não tem como saber isso, às vezes, vendo um vídeo de uma igreja que tem uma pessoa rodopiando, olha, eu vi um vídeo, esse cara não está fazendo. Porque a gente também não vive esse contexto, né? Sim. Tá entendendo? Sim, que às vezes sim, você veja bem. um vídeo e eu falei... Mas veja bem, mais uma vez a gente está dizendo, a gente não está julgando a pessoa, a gente está julgando a doutrina. Perfeito. Não, né? perfeito. A gente está julgando a doutrina. Né? Então, assim, você vê... A sua questão é tentar transformar um elemento místico momentâneo em doutrina. Exato. Transformar isso em doutrina, Exatamente. que eu também não concordo. Mas é evidente que nós não vamos controlar a ação de Deus como Ele quer. Eu acho que a Bíblia não é um limitador de Deus, é um limitador do homem. Né? Então, quando a gente... Mas Deus respeita a sua própria palavra. Sim, mas... Por exemplo, Deus não vai trazer novas revelações. Sim. Perfeito. Não vai trazer novas revelações. Perfeito. Deus não faz coisas novas, Não, Deus faz de novo. Há uma diferença. Ele continua fazendo. Né? Ele não vai desrespeitar. Né? Por exemplo, quando você vê o cara, não vou mencionar o nome dos... Isso é uma doutrina que se tornou comum, os caras dizendo o seguinte, por exemplo, né? Sabe por que João Batista, na pregação dos caras, sabe por que João Batista morreu? Porque estava vivo. Porque ele tocou no ungido do Senhor. Entendi. Quando Jesus, ele não acreditou que Jesus era aquele que estaria por vir, e por isso ele acabou morrendo e morreu fora do tempo. Os caras estão pregando isso. Mas né? Mas tudo bem. Mas aí quando você chega e questiona pro cara, e aí? Mas ele falou assim, não, é uma revelação. Nós vamos ir pro break agora. Tem uma da música que você precisa ouvir. Nós vamos precisar ir pro break agora e já voltamos com o próximo e último bloco, tá muito legal. Mas vamos lá pro break e fique ligado aí, por favor. Eu quero mais.